Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Sou grato a Deus por todos os senhores e senhoras que têm assistido os meus vídeos, compartilhado com meus vídeos. Muitíssimo obrigado. E não deixe de se inscrever. Se inscreva no meu canal, que eu preciso aí chegar a 1000 inscritos. É um dos desafios nossos chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras que já se inscreveram e continuem se inscrevendo, tá bom? Hoje eu quero trazer um assunto que é de suma importância para os dias audiernos que nós estamos atravessando. Falar um pouco sobre a família, falar um pouco sobre o casal, as peripécias da vida que tem afligido muitas famílias. Aqui no texto bíblico, vamos ler aqui um texto em Efésios. Eu convido a senhora, convido o senhor para pegar sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 31. Capítulo 5 de Efésios e o versículo 31, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Deixará pai e mãe, e os dois será uma só carne. A gente sabe muito bem que o casamento é uma constituição divina. Não foi o presidente, não foi o governo, não foi o prefeito que inventou o casamento, nem os juízes. O casamento foi uma constituição divina de Deus no jardim do Éden. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, mas falo-ei uma companheira, uma disjuntora, para que esteja ao lado do homem. Deus, ele não fez uma empregada, Deus não fez uma escrava para ficar ao lado do homem. Deus fez uma companheira, uma auxiliadora, para auxiliar e para ajudar o homem. A constituição divina do casamento, Deus originou no Éden. Não tinha cartório, não tinha juiz, não tinha promotor, não tinha pastor. Deus mesmo foi o juiz, ele mesmo foi o promotor, e ele constituiu. Então o casamento é uma constituição divina. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando o texto diz: deixa pai e deixa mãe, e uniciar, ambos serão uma só carne, dois será um. Pastor, como é que é esse negócio? Dois vai ser um? É o que o texto está nos ensinando. Quando uma mulher e um homem se conhecem, que se ama, noiva, casa. Agora, o texto bíblico, Paulo até diz: grande é esse mistério, diz Paulo. Por que mistério? Porque dois vai ser um. Pastor, que mistério é esse? É uma coisa muito importante isso. O que eu quero falar hoje é que dois é um num casamento. Pastor, como é que é isso? Vamos entender? Vamos lá. A palavra deixar, por exemplo, o Senhor usa Paulo, e Paulo escreve no capítulo 5 de Efésios 31, que diz: por isso deixará. A palavra deixar, a palavra deixar, um verbo, que esse verbo vai nos dizer o quê? A palavra deixar é a separação dos pais, física e emocional, e cortar o cordão umbilical
e liberar os pais do dever de seres pais e construir sua própria vida numa união legal de marido e esposa. A expressão deixar pai e deixar mãe quer dizer desligar-se das obrigatoriedades que os pais têm sobre você. Pastor, eu vou me desligar dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, da minha mãe, não vou mais falar com eles? Não, você vai continuar, eles vai continuar sendo seu pai e sua mãe. Mas a expressão deixar está dizendo que você está desligando-se dos seus pais ter obrigatoriedade de te sustentar. No momento que você noiva, no momento que você casa, os seus pais não terão mais obrigatoriedade de comprar sapato, comprar roupa, de te manter. Você está saindo de debaixo da obrigatoriedade que eles tinham sobre você. Você está desligando o cordão umbilical dos pais deles te dar sustentabilidade. Da agora para frente vai ser você e o seu esposo. É ele e você. Vocês dois que vão lutar para sobreviver. Seus pais não terão mais obrigatoriedade de sustentabilidade. Por quê? Você agora está se unindo ao seu esposo para ser uma só carne e uma família. Eles continuam sendo seu pai, continua. Sua mãe continua sendo sua mãe, continua. Mas a obrigatoriedade de sustentabilidade, de mantê-los, aí agora é você e seu esposo. Seus pais não terão mais a obrigatoriedade de estar comprando sapato, estar pondo alimento, de estar dando a sustentabilidade. Ele já fez a parte dele, ele já criou, já sustentou, ele já fez tudo que ele pôde. Agora ele está casando a sua filha, ou vice-versa, o filho casando seu filho, e agora a obrigatoriedade ele não tem mais de sustentabilidade. Então a palavra deixar pai e mãe está dizendo desligar ou cortar o cordão umbilical e liberar os pais do dever de construir, e liberar os pais da responsabilidade, da sustentabilidade, e você construir a sua própria vida com seu esposo. Então a expressão deixar é sair de debaixo da responsabilidade de pai e mãe e construir a sua própria vida com seu esposo, e agora vocês vão lutar para sobreviver. Então essa é a expressão deixar, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Agora, deixará pai e mãe e unir-se-á. Deixar é deixar, com a expressão vem deixar, é os pais não ter mais obrigatoriedade de sustentabilidade, e a palavra unir-se, deixar é sair da responsabilidade de papai e mamãe, e agora unir-se, deixará e vai se unir para ser uma só carne. Então a expressão unir-se significa no hebraico, unir-se no hebraico significa aderir ou juntar. A palavra unir-se, deixará, pai e mãe vai unir-se. Deixar você já sabe. E o que significa unir-se? Unir quer dizer juntar. Unir significa juntar. Você pega duas folhas de papel, tá bom? Você pega duas folhas de papel, que nem aqui eu tenho a Bíblia. Eu colo duas folhas de papel dessas, duas folhas de papel, aqui separada é uma folha, ó, uma folha. Agora, essas duas folhas separadas são duas folhas, ó, duas folhas separadas. Agora eu vou unir, as duas folhas se tornou o quê? Uma folha. Separando, fica duas. Unindo, fica uma folha. Mas só que no casamento, depois que se une, depois que casa, se torna uma folha só, mas só que aí não tem mais como separar. Se tentar separar, vai rasgar. Depois que você cola dois papéis, se torna um papel. Se você tentar rasgar esse papel para desconjugá-lo para ficar separado, não vai conseguir mais. Porque depois que colou dois papéis, se torna um. E você tentar separar esses dois papéis para ficar separado, não consegue mais. Assim é o casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Porque se tentar separar,
vai prejudicar toda a família. Se divorciar, se separar, vai prejudicar os filhos, vai prejudicar a família. Porque o casamento é uma constituição divina. Deus uniu o casal para ser feliz e não para se separar. Então, a palavra unir-se quer dizer se tornar um. E quando se casa, se torna um. Um envolve a área sexual, envolve ato físico, compartilhar tudo que possui, não apenas seus corpos ou seus bens materiais, mas também seus pensamentos, emoções, alegria, sofrimento, esperança, temores, sucessos e fracassos. Quando se torna um, quando se casa, é um pacote no casamento. Esse pacote tem sexo, esse pacote tem sofrimento, esse pacote tem desemprego, esse pacote tem desespero, esse pacote tem doença. Quando se casa, tem um pacote. Nesse pacote, várias coisas vão acontecer de acordo com a caminhada. Vai vir doença, desemprego, vai vir muitas coisas. E quando casa, o casal ele tem que ser uma só carne, tudo tem que se compartilhar. O salário tem que compartilhar. Agora o seu salário não é só o seu salário é junto com o da sua esposa. Tem que sentar, tem que compartilhar para dividir as contas que vai pagar, as compras que vai fazer, porque vocês são uma só carne. E agora tudo tem que ser compartilhado, não tem mais para onde correr. Pastor, e se vir a doença, vai ter que estar com a esposa na doença. Se vir a doença para o esposo, a esposa vai ter que estar com a doença na esposa. Se tiver problema no casamento, vai ter que sentar e resolver, porque tem que compartilhar os problemas, tem que sentar, o casal tem que conversar. Não deixe o inimigo entrar no seu casamento. Não deixe o inimigo destruir o seu casamento, porque o seu casamento é de Deus. O divórcio não é a solução. Muitas pessoas pensam que divorciar é a solução para resolver o casamento. A solução não é divorciar. A solução é quando o casamento está em crise, é sentar e conversar. Dialogue mais, converse mais, feche a brecha, não deixe o inimigo destruir o seu casamento, porque deixará o homem, pai e mãe, vai se unir, ser uma só carne, e depois que se uniu, não dá mais para desgrudar, porque se desgrudar, aquela folha de papel vai rasgar e vai prejudicar. Então vamos lá, requisitos para se tornar uma só carne, requisitos para se tornar uma só carne. O relacionamento na vida a dois é constituído por etapas, vencendo cada desafio, alcançando vitória, que resulta no equilíbrio e maturidade. O suporte para enfrentar as implicações que a convivência a dois traz é o amor conjugal. Só ele é capaz de renovar e revigorar as forças para conseguir a harmonia. Uma pessoa só é capaz de amar outra se primeiro ela amar a si mesma. Esse conceito está implícito em Marcos 12, versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, este princípio mostra o primeiro requisito para nos tornarmos uma só carne. Requisitos para se tornar uma só carne. Primeiro, um dos requisitos é o amor. Se não tiver amor, não se tornará uma só carne. É preciso ter amor para se tornar uma só carne. Se não tiver amor, vai ter conflitos, vai ter guerra, vai ter discussão. E viver a dois é uma experiência que você vai adquirindo com o tempo. Viver a dois é a tarefa mais árdua que tem. Mas procure amar sua esposa, a esposa procure amar o esposo, um compreender o outro, porque viver a dois é uma tarefa árdua, mas quando tem diálogo, mas quando tem amor, vence todas as peripécias. Muitas pessoas pensam que casamento é só sexo, relação sexual. Relação sexual, sexo faz parte do sim do casamento, mas o casamento é viver a dois, é sofrer, é compreender, é um ajudar ao outro. Então é por isso que o texto diz, deixará pai e mãe e vai se unir e ser uma só carne, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Continue se inscrevendo. E esse aviso, não deixe o inimigo destruir o seu casamento, porque o seu casamento é de Deus.